Boa noite, seu Jorge, tudo bom com o senhor? Boa noite, professor, tudo bom? Deixa eu lhe perguntar, a imagem tá boa, o áudio tá bom para o senhor? Tá dando para ver direitinho, escutar direitinho? Então, tá bom sim. Ah, beleza, então. Só esperar aqui um pouquinho para o pessoal entrando. Seu Jorge, faz uma gentileza para mim. Diga, professor. Só manda um aviso lá no grupo que eu já estou online aguardando a turma, por favor. Já avisei, professor. Tá joia, obrigado. Boa noite, Gleciane, tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Meire, tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Maia, tudo bom? Boa noite, Débora. Boa noite, Natália. Boa noite, professor.
Boa noite, Areta. Boa noite, professor. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Ocilete. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, Caroline. Boa noite, professor. Boa noite, Deise. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia. Bem, meninada, bora começar a aula, tá ok? Bem, boa noite a todos. Estão todos me escutando bem, vendo bem a imagem aí da aula de hoje, do slide? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Tá? A aula nossa de hoje vai falar parte da farmacoterapia, tá? Dos fármacos que atuam nos distúrbios do sistema endócrino. Essa aula vai ser dividida em dois momentos. Hoje nós conversaremos sobre diabetes e obesidade e na próxima aula falaremos sobre hormônios sexuais e hormônios do crescimento. O que nós temos que entender, e para ficar bem atento a isso, é que quando nós falamos a respeito do sistema, dos distúrbios endócrinos, a gente não pode esquecer que o sistema endócrino está intimamente ligado ao sistema neurológico. Tá? Dessa forma, tá? O sistema neuroendócrino ele é coordenado por dois órgãos, primeiro pela hipófise e segundo pelo hipotálamo.
Tanto um quanto o outro, eles têm como finalidades e funções, tá? Fazer toda a coordenação das funções corporais. Isso porque, tá? É através dos estímulos nervosos que a gente consegue fazer, o sistema nervoso consegue atuar diretamente no sistema endócrino, através de quê? Através da transmissão de mensagens que vão ocorrer entre as células e entre os tecidos que constituem e compõem esses dois sistemas, uma vez eles juntos. Além disso, tá? O sistema endócrino, uma vez ativado, olha o que acontece. Ele, através da liberação de hormônios, que são substâncias ou moléculas que estão circulando através da corrente sanguínea do ser humano, essas moléculas elas conseguem ativar mensageiros químicos, e esses mensageiros químicos aqui, eles conseguem atuar sobre células-alvos que estão espalhadas em determinados locais e em outras funções orgânicas para elas poderem serem ativadas e fazer seu efeito biológico e celular sobre o sistema direcionado. Além disso, tá? Não se esqueçam, tá? Isso é fisiologia, que um hormônio ele apresenta um tempo de resposta maior do que um impulso nervoso. Se a gente for colocar e medir esse tempo no relógio, tá? Um hormônio para ele conseguir ser totalmente liberado ou totalmente excretado, ou quando seu tempo de ativação decair, pode levar de segundo até dias, tá? Para o nosso organismo conseguir totalmente liberar esse hormônio. Além disso, a resposta, tá, de um determinado hormônio, independente, tá, de fase, de organismo ou de sistema biológico, tá, uma resposta que também demanda por um tempo a mais. Tá? Por que isso? Porque ela pode demandar em semanas ou também em meses. Um exemplo que nós falaremos mais adiante na próxima aula é o exemplo da gestação, aonde nós observamos que há uma alternância na produção de hormônios durante o período gestacional. Como também nós temos também a própria questão da menstruação da mulher, que também há uma alternância aqui na produção, no decaimento e no aumento na produção de certos hormônios sexuais. Um outro exemplo também são os hormônios que atuam na fase de crescimento da criança, que eles passam desde a criança quando ela já nasce até a idade de infantil, até a idade juvenil, até ela chegar no estágio de adulto. A gente vê uma alternância aqui no tempo e na produção também desses hormônios. Dessa forma, se a gente for olhar e ver nessa tabela, nessa figura que eu mostro para vocês, nós podemos observar a maioria dos hormônios, principalmente os hormônios hipotalâmicos, tá? Aonde eles atuam principalmente a nível da hipófise anterior. E aqui a gente tem a maior quantidade desses hormônios, tá, produzidos na região do hipotálamo, que podem ser desde hormônios corticosteroides até hormônios que estão ligados à parte de crescimento e outros mais. Além disso, nós também temos em menor quantidade os hormônios que também são produzidos na hipófise posterior, como no caso da ocitocina, da vasopressina, e também temos fármacos que nós falaremos mais adiante, tá ok? Que são os que afetam a tireoide. E aqui nós temos que falar para vocês, quando a gente conversar sobre esses fármacos que atuam, tá, na tireoide, sobre a tireoide, a gente tem que falar, tá, da atuação desses fármacos não somente na tireoide, mas também nos hormônios T3 e T4, tá, que são os principais hormônios produzidos aí. Nessa outra figura do lado da tabela, a gente pode ver como é que o hipotálamo age através da liberação, tá, desses hormônios a partir da hipófise, aonde a gente pode ter desde a liberação do hormônio do crescimento, do FSH, do TSH, dos hormônios luteinizantes que são utilizados aqui, tá, durante a fase, tá, na mulher, tá?
e também a própria prolactina, que é utilizada, que é liberada durante o período da gestacional, tá, na mulher. Dessa primeira parte, que é essa parte introdutória a respeito do sistema endócrino, ficou alguma dúvida para vocês? Querem que eu volte e fale de novo alguma coisa que não ficou claro para vocês? Hein, pessoal? Ou posso seguir em frente? Pode seguir, professor. Tá, joia. O primeiro dos distúrbios que nós iremos conversar, que fala a respeito e trata do sistema endócrino, é a diabetes. E o que nós temos que entender sobre a diabetes? Tá? A diabetes ela ocorre principalmente em qual órgão do ser humano? No pâncreas. Lembrando para vocês que quando a gente fala de diabetes, tá? Temos que entender que ela comete diretamente o pâncreas, aonde o pâncreas é um órgão que é responsável pela produção de hormônios peptídicos, que é no caso da insulina, do glucagon e da somatostatina. Além disso, esses hormônios, tá, que são hormônios peptídicos, como eu falei ainda agora para vocês, eles são secretados principalmente pelas células das ilhotas de Langerhans. E aqui a gente tem que citar 3 tipos de células: as células betas, as alfas, tá, e as sigmas aqui. Lembrando para você que as células beta, elas são as responsáveis pela produção da insulina, que nós veremos mais adiante qual é o papel dessa insulina. Tá? As alfas produzem o glucagon e as sigmas produzem a somatostatina. E que mais nós temos que entender aqui? Nós temos que entender que essa insulina daqui, ela tem como principal importância, principal finalidade, fazer a regulação de todas as atividades metabólicas que o organismo humano recai nela, principalmente no que nós falamos, a respeito da homeostasia, na produção, da glicose aqui. Além disso, quando nós falamos de homeostasia de glicose, nós temos que entender que essa homeostasia de glicose nada mais é que o equilíbrio tanto na produção quanto no consumo dessa molécula. Só que nós podemos observar alguns quadros onde a falta relativa, ou seja, a quantidade relativa ou mesmo a quantidade absoluta dessa glicose, ela pode estar em valores aumentados, tá? Se a gente for levar em consideração o valor de referência hoje proposto pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. É o que a gente observa muito aí em casos em que a diabetes já é um outro tipo de diabetes, como é classificada pela Sociedade Brasileira, que é a diabetes mellitus. E em quadros clínicos onde há um aumento dessa quantidade, desses valores de glicose, o paciente começa a apresentar vários sintomas, várias manifestações clínicas, que vão desde retinopatias, nefropatias, neuropatias, e em quadros mais elevados e mais acentuados e crônicos aqui, ela pode ter até o quê? Produzir complicações cardiovasculares nesse paciente. Aqui mostrando para vocês a localização do pâncreas, tá bom? Agora, diante disso, a diabetes mellitus, que é a principal distúrbio que a gente observa, que está relacionado a essa produção na glicose, nessa interferência na produção de glicose, ela é um distúrbio que ela é um distúrbio em que nós observamos em dados epidemiológicos que ela vem numa crescente, principalmente na população americana, como também na população mundial. Hoje, nos Estados Unidos, é o país onde a gente encontra um maior número de pacientes, de indivíduos acometidos pela diabetes. São quase 26 milhões de indivíduos hoje,
que apresentam um diagnóstico positivo para diabetes. E já no mundo, a gente já encontra um número até um pouco maior, se a gente for considerar todos os países, que já são de 347 milhões. Além disso, na diabetes mellitus, ela enquadra-se por ser uma doença em que o caráter, o perfil do paciente diabético é um perfil heterogêneo, ou seja, nós encontramos indivíduos que apresentem essa síndrome, que é o caso da diabetes mellitus, tá? Onde o aumento nos valores de glicose, tá? Elas podem estar diretamente ligadas e atribuídos principalmente ao que aqui? A quantidade absoluta na produção da insulina. Além do mais, tá? Hoje, a diabetes mellitus, ela é dividida em dois tipos de categorias. Nós temos a diabetes mellitus tipo 1 e a tipo 2, ou também chamada, no caso da diabetes mellitus tipo 1, de DM1, tá? Que ela já há anos atrás ela era chamada e denominada de diabetes mellitus insulino dependente, e a DM2, que é a diabetes mellitus tipo 2, que era chamada de não insulino dependente. E também temos dentro dessa diabetes, o que temos a diabetes gestacional e a diabetes devido a outros fatores, tá? Que vão desde defeitos genéticos, ou seja, paciente que apresente alguma alteração genética e leve a um quadro posterior de diabetes, e também a diabetes medicamentosa, que alguns fármacos conseguem produzir e fazer com que o indivíduo, tá, por distúrbios no uso de determinados medicamentos, de fármacos aqui, esse paciente ele consegue se tornar um diabético. Nesse quadro aqui, eu mostro para vocês as diferenças entre um paciente de diabetes tipo 1 e para um paciente de diabetes tipo 2, levando-se em consideração a idade do início, ou seja, quando o paciente começa a apresentar os primeiros sinais, tá, de diabetes, lembrando para vocês que no caso de diabetes mellitus tipo 1, ela comete muito indivíduos que estão ou na infância ou na puberdade, diferentemente dos casos de diabetes mellitus tipo 2, que a gente observa que é indivíduos que estão na faixa dos 30, 35 anos para cima. O estado nutricional, ou seja, no caso de diabetes tipo 1, tá? A gente observa muito em pacientes subnutridos, já é diferente no diabetes mellitus tipo 2, que a gente já observa observa paciente com quadros, tá, muito relacionados à obesidade. No caso da prevalência, quase 5 a 8, no máximo 10% dos pacientes que são diabetes mellitus tipo 1, tá? Eles têm essa diabetes diagnosticada, tá ok? Ou seja, a gente ainda não tem um número ainda expressivo, mas a gente consegue, dentro dessa faixa, até 10%, diagnosticar com melhor precisão. Tá? É diferente no caso da diabetes mellitus tipo 2, que a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso, uma especificidade melhor, tá? Para o fechamento dos casos aqui. Tá? Em relação à predisposição genética, tá ok? Se a gente fizer uma comparação de uma para outra, a diabetes mellitus tipo 2 ela é muito forte. Isso mostra muita predisposição, tá, dos pacientes a apresentar diabetes. E no caso do defeito ou da deficiência, tá ok? E isso sempre é uma questão de definição e de conceito de um tipo de diabetes mellitus para outro. Não se esqueçam que o caso da diabetes mellitus tipo 1, o paciente na diabetes mellitus tipo 1, o que acontece com ele? As células, principalmente as células beta, elas são destruídas. Tá? E com isso, a produção de insulina é totalmente comprometida. É diferente da diabetes mellitus tipo 2, onde nós observamos que há uma incapacidade das células beta de produzir uma certa quantidade que são necessárias e apropriadas de insulina aqui. E isso pode ocorrer desde uma resistência à insulina, ou seja, o próprio organismo
cria-se a resistência ou por defeitos genéticos apresentados pelo paciente. Tá? Além disso, não se esqueçam que tanto na diabetes tipo 1 e tipo 2, tá? A gente tem algumas características e alguns fatores que são importantíssimos saber disso. A questão da diabetes tipo 1, como eu já falei para vocês no quadro anterior, ela ocorre mais em crianças até jovens adultos. Ela é caracterizada principalmente por uma destruição das células betas, que podem ocorrer através ou por processos autoimunes ou por infecções virais. Essas células betas, no caso que são as células betas funcionais, elas passam a ter deficiência na produção da insulina, causando quadros clínicos avançados que vão desde polidipsia, poliúria e perda de massa corporal. Tá, ok? E se faz a necessidade daqui do uso de insulinas exógenas, tá? Para poder fazer a correção dessa produção de insulina deficiente, para que o paciente consiga chegar e consiga manter seus níveis de glicemia dentro de uma faixa de normalidade. É diferente da diabetes mellitus tipo 2, porque aqui quase 90% dos casos que chegam, não somente nos consultórios médicos, como nos laboratórios de análises clínicas, como também nas farmácias comerciais, a maioria dos pacientes, eles são enquadrados nesse tipo de diabetes. Isso por quê? Por uma questão genética, por uma questão de má qualidade de vida, tá? E ela se caracteriza principalmente, diferentemente da diabetes mellitus tipo 1, a tipo 2, por ela se caracteriza por uma falta de sensibilidade, tá, dos órgãos-alvos na produção da insulina. Ou seja, a secreção de insulina aqui, ela se torna insuficiente para esse paciente conseguir ter uma vida adequada. Ou seja, a homeostasia na produção dessa glicose, ela está desequilibrada, gerando uma resistência do organismo a esta produção, para que ela consiga entrar em homeostase. Além disso, os valores de glicemia aqui, eles dificilmente ficam dentro de limites de normalidade, tá? Causando, na maioria das vezes, desenvolvimentos e complicações no organismo, tá? E como forma de tratamento e prevenção, primeiro vai desde mudanças na qualidade de vida do indivíduo até interferência através do uso de fármacos hipoglicemiantes orais, que são os mais utilizados na terapia para esse diabético de tipo 2, para ele conseguir manter esses valores em normalidade. Olhando para esse gráfico aqui, eu coloco para vocês a concentração plasmática vista em pacientes normais e em pacientes, tá? De dois tipos, diabetes mellitus tipo 2 e de tipo 1, tá? Se a gente for observar na linha azul aqui, tá? A gente vê como é a resposta desse indivíduo normal quando ele recebe uma infusão de glicose. Vocês podem ver que ele vai ter um pico, tá? O que é nesse aumento na concentração aqui de glicose, e depois ele decai, tá? E depois ele vai para os níveis basais. É diferente de um paciente aqui de diabetes mellitus tipo 1, que a gente viu que as células beta estão destruídas. Olha como a gente observa esse paciente. Ele sempre vai estar aqui, sempre aqui, próximo da linha basal. Ou seja, ele nunca vai conseguir manter uma curva e um valor e um nível aqui terapêutico para consumo, tá? Já no tipo 2, que é essa linha vermelha aqui, tá? Olha como é o comportamento se a gente comparar dado tipo 1. Pelo menos o paciente no tipo 2, ele tenta manter essa concentração por conta dessa deficiência na secreção ainda em níveis acima dos valores basais aqui, ou seja, dos valores em zero aqui, que é visto no paciente com uma diabetes mellitus tipo 1.
tá? No caso do paciente com diabetes mellitus tipo 2, outro dado que tem que ser referenciado, dito a vocês, é essa resistência à insulina, tá ok? Principalmente, tá? Nos tecidos periféricos. Como que ocorre? Essa resistência ela é principalmente observada aonde no fígado, aonde nós observamos que há um aumento na produção de glicose, só que durante esse aumento na produção de glicose, olha o que acontece com essa glicose. Essa glicose ela acaba indo para onde? Ela acaba indo se depositar em maior quantidade em que parte? Ou no tecido adiposo, tá? Ou numa menor quantidade, ela acaba sendo captada pelo quê? Pelo músculo. Só que durante essa resistência, olha o que acontece. Acontece uma secreção, tá, de insulina de forma inadequada, que faz com que esses valores de insulina que são secretados, são produzidos pelas células beta, não consigam ser totalmente consumidos. Isso por quê? Porque desde o fígado, desde a liberação da glicose do que ocorre no fígado até chegar no pâncreas, está havendo um desvio aqui na formação e na produção que está indo maior molécula, maior quantidade de glicose sendo o quê? Captada pelo tecido adiposo do que captada no músculo, tá? E com isso há uma deficiência na secreção dessa glicose pelas células beta. Pergunto para vocês, diante do que eu falei para vocês das diferenças da diabetes mellitus tipo 1 e da diabetes mellitus tipo 2, ficou alguma dúvida para vocês? Querem que eu fale de novo alguma coisa que ficou em dúvida para vocês? Ou posso seguir em frente? Hein, pessoal? Pode seguir, professor. Posso seguir, então. Beleza. Alcilete, Maia, Aline, Anne, posso seguir em frente? Areta, Deise, Débora, alguma dúvida? Professor, boa noite. Só uma dúvida. Na gestacional, fazendo o tratamento correto, o bebezinho não nasce com nenhum problema? No caso da criança, a gente só pode, no início, principalmente nos primeiros 6 meses a 1 ano de idade, tá? A gente monitora a criança, a gente faz a monitorização dos valores de glicose. O que é mais comum de ocorrer Desculpa, quem fez a pergunta foi tu, Maia? Quem foi das meninas? Perdão. Foi eu, Cleiciane. Gleice, o que mais ocorre é a gente monitorar a criança até 1 ano de idade. Mas a mãe, tá, que é a que sofreu a mudança no perfil metabólico dela, se tornando diabética, essa sim vai ter que passar por monitorização, pelo menos depois de 1, 2 anos, ela vai ter que ser monitorada os valores de glicose dela, para ver se essa diabetes que ela adquiriu durante a gestação não perdure para a vida toda. Respondi a sua pergunta? Sim, sim. Obrigada. Tá. Então, dentro disso, nós começaremos a falar para vocês a respeito dos fármacos que atuam sobre, tá, esses problemas, essas alterações vistas quando ocorre um quadro de diabetes. O primeiro deles são a insulina e seus análogos. E o que vem dizer essa parte aqui? Não se esqueçam que a insulina nada mais é do que um hormônio polipeptídico que ele é ligado, que apresenta-se através da forma de 2 cadeias peptídicas que são ligadas a uma ponte de sulfeto, aonde nós temos um precursor pró-insulina que vai gerar e formar essa molécula através de reações de hidrólise proteolíticas, dando origem à insulina e ao peptídeo C, que serão o quê? Produzidas e secretadas pelas células beta do pâncreas. Tá?
E diante disso que eu falei para vocês, é que nós conseguimos desenvolver, a indústria farmacêutica conseguiu desenvolver o que nós temos hoje no mercado, que são as insulinas exógenas, que elas suprem a necessidade tanto para pacientes que são dos dois tipos, tanto para diabetes mellitus tipo 1, quanto para diabetes mellitus do tipo 2. Não se esqueçam que o uso de insulinas exógenas para um paciente de diabetes com diagnóstico positivo, fechado e confirmado para diabetes mellitus tipo 1, ele faz o quê? Ela consegue substituir a falta da secreção da insulina. É diferente do paciente que apresenta diabetes mellitus tipo 2. Por quê? Porque os pacientes que são diabetes mellitus tipo 2, aqui não há a questão da falta da secreção. Aqui há a necessidade de ter uma suplementação, ou seja, um aumento na produção dessa insulina que está deficitária aqui. Então, essas insulinas exógenas, elas fazem essa suplementação na secreção da quantidade insuficiente de insulina. Eu me fiz entender essa parte para vocês, ficou claro para vocês isso? Porque isso é pergunta de prova e de concurso, as diferenças da insulina exógena para os dois tipos, perfis de pacientes diabéticos. Pergunto para vocês, ficou compreendido isso para vocês? Ficou claro? Repita esse slide aí, por favor, professor. Tá, voltando aí. Tá? Nós iremos entrar agora na parte dos fármacos que atuam para diabetes. O primeiro deles é a insulina e seus análogos. Não se esqueçam que a insulina aqui, tá? Ela é um hormônio. E de que natureza é esse hormônio? Polipeptídico. Por quê? Porque a insulina ela é formada por duas cadeias peptídicas que são unidas por meio de pontes de sulfeto, aonde é gerado um precursor pró-insulina, tá? E esse precursor pró-insulina, ele passa por reações de hidrólise proteolítica, dando origem ao quê? À insulina e ao peptídeo C. Tanto uma quanto a outra, ou seja, tanto a insulina quanto o peptídeo C, eles conseguem ser secretados pelas células beta-pancreáticas. Tá? Só que o uso dessas insulinas exógenas, ou seja, que vão fazer com que haja essa produção, tá, para o paciente diabético, ela é diferenciada à medida em que você divide esse paciente diabético. Por que isso? Porque os pacientes que são diabéticos do tipo 1, tá? Essa insulina exógena, ela vai fazer o quê? Ela vai substituir a falta da insulina. Não se esqueçam que o paciente com diabetes tipo 1, mellitus tipo 1, nós temos uma carência de células beta, então você precisa fazer com que haja uma substituição, ou seja, você tem que repor essa insulina que não está sendo produzida porque não há células beta suficientes para produzir essa insulina. Essa é a finalidade, dessas insulinas exógenas para o paciente tipo 1. É diferente dos pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2, aonde nós observamos que essas insulinas vão suplementar, ou seja, elas vão aumentar a quantidade, a concentração de insulina, tá? Nesse paciente, onde a gente observa que esse paciente aqui, ele não consegue suprir totalmente a necessidade de produção de insulina. Ficou claro isso aí para todo mundo? Ok, professor. Tudo bem, pessoal? obrigada. Ficou claro para todo mundo isso? Sim. Beleza. Agora, olhando para cá, se a gente olhar essa figura que eu acabei de colocar para vocês no slide, nós verificamos, tá, o perfil de um paciente diabético
principalmente de diabetes mellitus tipo 2, tá? Em relação à gravidade da doença. Nós podemos observar que um paciente normal, ele vai sempre estar aqui nessa coluna aqui, ou seja, ele nunca vai estar o quê? Ele nunca vai estar sob tratamento. Contudo, quando é suspeitado ou sugerido que um paciente apresenta um quadro diabético, ou seja, quando a gente observa que já há uma certa tolerância na produção da glicose, que compromete essa produção, tornando esse paciente insuficiente, tá? Primeira conduta que tem que ser feita é ajustar a dieta alimentar. Contudo, se isso não resolver, tá? Nós já observamos que o paciente já é enquadrado, tá? Como pré-diabético no caso tipo 2, aonde no decorrer dos anos, ele além de ele fazer o ajuste na dieta, ele já faz o uso de fármacos para tratamento da diabetes, tá? E a gravidade da doença tende ao quê? A crescer, ou seja, ela é escalonada, tá? Até que o mais grave aqui, ou seja, quando a doença se torna mais acentuada e mais crônica, nós observamos o quê? Que esse paciente já passa a fazer o uso de fármacos mais seletivos e mais específicos, tá? Como é o caso, tá? Das injeções utilizadas para o tratamento para esses pacientes. Tá? E é dentro disso que se baseia, tá? Hoje, o tratamento para o paciente, tá? Que utiliza essas insulinas exógenas, principalmente em quadros mais acentuados e mais graves. Por que isso? Porque esse paciente, ele se divide aqui, tá? Em 5 categorias, ou 5 tipos de insulina. Nós temos, nesse primeiro aqui, no lilás aqui, nós temos as insulinas do tipo, tá? De ação rápida, ou seja, aqui são a base de asparto, líspro e também de glulisina. Essas insulinas aqui, se a gente olhar no gráfico aqui, nós observamos que essas insulinas, elas têm uma ação imediata e uma ação rápida no organismo e no metabolismo de produção dessa insulina. Já as insulinas regulares, tá? Elas também têm uma ação rápida, só que elas diferem daqui das insulinas, das primeiras, em relação à sua estrutura molecular e química aqui, que fazem com que sua velocidade de absorção no organismo seja um pouco mais demorada do que as primeiras que eu falei para vocês. Além disso, nós também temos um terceiro grupo, que são as insulinas NPH, que essas insulinas NPH, elas são insulinas utilizadas por quê? Porque elas têm uma ação e um efeito intermediário, ou seja, elas estão naquele meio termo, ou elas têm uma ação rápida ou têm uma ação prolongada, tá? E se a gente fizer uma comparação, tá? A gente observa assim que o efeito dela é intermediário. Por quê? Porque a gente não observa um pico, tá? Elevado no nível plasmático, que é essa daqui no Y aqui, tá? Na reta do Y, tá? Que a gente consegue observar nas duas primeiras, tá? Além disso, o tempo de decaimento, ou seja, o tempo de distribuição, metabolização e excreção é um pouco mais o que? Demorado se a gente for comparar as duas primeiras. Além disso, nós temos também, tá, os dois últimos tipos, que são as insulinas determin, tá, e as insulinas de glargina. Tanto uma quanto a outra, essas insulinas aqui, elas têm o quê? Elas têm um efeito e uma ação prolongada, ou seja, o efeito dela
pode demorar de 12 até 24 horas, tá, no organismo do indivíduo, dependendo do grau de diabetes que esse paciente apresentar. E, além disso, tá, como elas têm ação prolongada, hoje a indústria farmacêutica já se especializou nessa ação prolongada ser também uma ação de prolongada lenta, ou seja, o organismo passa a liberar de forma lenta, prolongada e programada uma concentração X de insulina para o organismo durante as primeiras 12 ou 24 horas que esse paciente fizer uso dessa insulina de ação prolongada. Ficou claro isso para vocês? Hein, meninada? Isso mesmo, Maia. É como eu falei como eu falei ainda agora para vocês. Em quadros mais acentuados, tá, de diabetes, tá, ok? Aonde a gente observa que o paciente apresente valores, tá, de diabetes, tá, ok? Principalmente no quadro de suplementação, onde o paciente precise ter essa diabetes, esses valores corrigidos, tá? Se faz uso e se recomenda o uso, tá, de insulinas de tipo de ação prolongada, para que o paciente consiga ter não somente uma melhora na qualidade de vida, como também uma sobrevida a mais para ele durante o seu tempo de vida aqui. Ficou entendido isso daí? Eu me fiz claro para vocês? Sim, professor. Agora, além disso, se a gente for comparar esses de ação prolongada com o que eu acabei de falar para vocês, pergunto não somente os de ação prolongada, mas os de ação intermediária e o de ação rápida, tá? Pergunto para vocês, qual seria o melhor grupo aqui de insulina, de preparações de insulina, tá, para um paciente diabético, se a gente for considerar um paciente diabético do tipo 2? Pergunto para vocês. Em Maia, Alcilete, Aline, Anne, Areta, Cláudia, Deise, Débora, Gleice, Seu Jorge, Dona Maria Terezinha, Meire, Natália, Seu Paulo. Hein, Seu Paulo, o que o senhor acha? Hein, meninada? Seria asparto por agir rápido? Que mais? Quem pode falar mais outra coisa? Quem foi que falou perdão? Foi tu, Maia? Quem foi? Não prestei atenção, perdão. Deise. Sou eu a Deise, professor. Ó, tá joia, Deise. Hein, pessoal? A Deise falou que é de ação rápida. Eu acredito que seria a regular, de ação rápida também. Não bate. Hein, pessoal? Se hoje a gente for ver, tá ok? Tá dentro da farmacologia e dentro também da parte de farmacologia clínica para um paciente diabético do tipo 2, hoje o que a gente observa com maior
consumo e maior prescrição para os casos de diabetes mellitus tipo 2, nós temos aqui os dois maiores tipos de insulinas de ação, que seria a regular, que seria de ação rápida, e a intermediária, de ação, como eu falei, intermediário para vocês. O que vai diferir um uso de uma insulina para o outro uso de uma outra insulina vai ser os valores que esse paciente apresentar, principalmente nos valores de glicose e as próprias manifestações clínicas que o paciente apresenta. Por que isso? Porque um paciente com diabetes mellitus tipo 2, principalmente um paciente que está em início de tratamento, não se faz tão uso e tão necessário o uso de uma insulina de ação rápida. Uma de ação intermediária, ela consegue estabilizar o paciente mais facilmente. Mas pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que já estão numa fase um pouco mais avançada, já se faz uso e necessidade de ação rápida, pelo menos para tentar estabilizar esse quadro, esses valores de glicose aqui nele. Não, mas aí, Maia, não, com certeza, o tipo 2 ele vai precisar sim o de ação intermediária, o de ação rápida, o de ação prolongada, até porque se ele é um tipo 2, não se esqueça que ele necessita elevar a sua quantidade de insulina, isso tudo bem. O que difere um para o outro, se a gente for comparar somente o paciente tipo 2, é a clínica do paciente associada aos valores de glicose desse paciente aqui. Então, para pacientes que estão no início, a gente consegue, nós conseguimos manter, Nós conseguimos manter esse paciente através do uso e do emprego de insulinas de ação intermediária. Mas pacientes que estão numa fase de diabetes mellitus tipo 2 avançada, a gente já consegue fazer, Nós já conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos fazer o uso de ação rápida, por quê? Por causa da necessidade do organismo dessa suplementação, da falta da insulina. Respondi a tua pergunta? Tá bom? Agora, uma outra questão que chama atenção para vocês. Hoje em dia, dependendo, como eu falei para vocês, dependendo do tipo de diabetes, sendo tipo 1, tipo 2, mas vamos nos focar no tipo 2, nós observamos muito o quê? Nós observamos muito a questão do pico de absorção, dependendo, do horário, do horário que esse paciente for tomar a insulina. Se a gente for analisar e ver, dentre os 3 tipos que eu falei para vocês, ação intermediária, rápida, intermediária e prolongada, qual seria o que melhor se enquadraria ou se encaixaria para um início de dia e qual seria aquele que melhor se enquadraria para um final de dia? Levando em consideração que o dia tem, lógico, tem 24 horas, ok? E fazendo tomadas de 8 da manhã a 8 da noite, o que vocês recomendariam, para um paciente diabético do tipo 2? Hein, pessoal? Pergunta de prova para vocês. Tá aí, uma questão bonita para você pensar, para vocês pensarem, que é para a prova. Repita aí, professor, por favor, a pergunta. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: dentro do que eu acabei de dizer para vocês,
sobre os 3 tipos de insulina, a rápida, a intermediária e a prolongada, se a gente for considerar como exemplo um paciente diabetes tipo 2, fazendo uma associação de tratamento entre essas insulinas, qual seria o melhor ou a melhor tipo de insulina para um início de dia para um início de dia e para um final de dia, levando em consideração o paciente de diabetes tipo 2, levando em consideração que o dia tem 24 horas e levando em consideração 2 tomadas de tempo, uma às 8 da manhã e outra às 8 da noite. Seria a prolongada? A insulina prolongada? Não sei, eu estou te perguntando. Tá aí, pergunta de prova para vocês. A diabetes é tipo 2? Sim, seu Jorge, exatamente, do tipo 2. Só um minutinho. Ou a intermediária? Só um minutinho. A gente conversa na aula prática, que aí esse daí é um bom caso para ser explicado para vocês, porque isso envolve associação de tratamento. Mas pense aí que a gente conversa na quinta-feira. Professor, eu não vou poder estar na sua aula prática. Fale logo aí. Eu não vou poder estar. Não, mas eu vou falar na próxima aula teórica, eu falo para todo mundo. Não se preocupe, não. É para vocês para instigarem o pensamento de vocês. Tá bom, professor. Obrigada. Tá, Deisa. De nada. Obrigada. De nada, que isso. Dando continuidade, tá? Nós temos os hipoglicemiantes orais. Dentro dessa classe de fármaco para diabetes, tá? Ela é muito utilizada principalmente para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, aonde nós observamos vários tipos de hipoglicemiantes, que é a glimiperida, nós temos a metformina, tá bom? Nós temos também a repaglinida, tá? E se vocês forem olhar, tá? Olhar nessa tabela que eu mostrei para vocês, vocês estão vendo o nome dos fármacos aqui e o tempo, tá, de ação que cada fármaco tem no nosso organismo. Isso por quê? Porque não se esqueçam que cada tipo de fármaco ele pertence a 3 classes que são de suma importância e são utilizados hoje em dia não somente para tratamento, como também fazem parte do tratamento que o governo federal postula para o paciente diabético. Um dos principais grupos são os grupos das sulfonilureias, tá? Aonde nós temos aqui a glibenclamida e a glimiperida, que são utilizados no programa da farmácia popular. E qual é a principal finalidade desse tipo de classe de hipoglicemia antioral? Eles são altamente secretores de insulina. Por quê? Porque eles conseguem não somente estimular, mas conseguem liberar uma quantidade a mais de insulina, tá? Através do estímulo das células betas pancreáticas. Um outro grupo é o grupo das glinidas. Esse grupo das glinidas, nós temos aqui quem? Nós temos a retinina e a natiglinida, que também são secretoras de insulina, ou seja, eles atuam pelo mesmo mecanismo, tá, do que as sulfonilureias atuam, só que tem uma diferença. As glinidas aqui, elas apresentam um tempo de ação, um início de ação mais rápido, tá? E com uma duração mais curta do que a gente observa nas sulfonilureias, que elas têm um início demorado, tá, ok? E uma ação também demorada aqui. E nós temos a biguanidas, onde o principal
fármaco representante dessa classe de hipoglicemiante é a metformina. E a metformina, ela nada mais é do que um sensibilizador de insulina. Por quê? Porque ele consegue atuar sensibilizando tais células beta, ele consegue também fazer o quê? Com que haja um aumento na captação e no uso dessa glicose, que é o quê? Liberada para os tecidos. E com isso não gera resistência à insulina e não promove a secreção aqui, tá? A perda, tá? De insulina aqui. Tá? Ou seja, você consegue reaproveitar, não somente reaproveitar, como também aumentar essa captação de consumo e de uso dessa glicose aqui. Ficou entendido isso para vocês dentro dessas 3 classes de hipoglicemiantes orais que eu acabei de falar para vocês, no caso das sulfonilureias, das glininas e da biguanidas? Ficou alguma dúvida para vocês? Hein, pessoal? Hein, meninada? Alguma dúvida? Meire, seu Paulo? Não, professor, não. Pode continuar. Tá joia. Tudo de boa. Tá? Aqui são alguns efeitos adversos das determinadas classes que eu acabei de falar para vocês. Pacientes que fazem uso de glinina ou de sulfonilureias, eles acabam tendo o quê? Em alguns casos, uma baixa nos valores de glicose. Já é diferente da biguanida, que a gente vê que muitos pacientes diabéticos reclamam muito de náuseas aqui. E aqui são algumas interações farmacológicas que a gente observa, tá, no uso concomitante desses hipoglicemiantes com outras classes farmacológicas, que elas podem diminuir a ação farmacológica desses hipoglicemiantes, como no caso do uso de diurético, de corticosteroides, tá, e até também de antipsicóticos. Tá? A gente consegue observar um decaimento na atividade farmacológica, como também a gente consegue observar um efeito indutor aqui, ou seja, um aumento na atividade farmacológica, quando eles são associados, quando eles interagem, tá? No caso de inibidores da MAO, ou também no caso de alguns tipos de antifúngico ou beta-bloqueadores aqui também. Tá? Aí, nesse quadro aqui, eu mostro para vocês, tá? Não somente as classes, também como seus mecanismos de ação, seus efeitos, seus riscos aqui, das 3 classes que eu falei para vocês, das sulfonilureias, tá? Das glinidas, tá bem? E das biguanidas aqui. E aqui é o protocolo de tratamento para um paciente de diabetes mellitus tipo 2, que vai desde o uso de uma biguanida, no caso da metformina, até o avançar da doença, ou seja, até a gravidade da doença aqui. Agora a gente vai mudar o enfoque do tema nosso, a gente vai sair da parte da diabetes e vamos conversar sobre a obesidade aqui, tá? Não se esqueçam que a obesidade, tá ok? Ela pode ser hoje, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá ok? E de clínica médica, ela considera que indivíduos que apresentem principalmente um IMC, ou seja, um índice de massa corpórea maior a 30 kg por metro quadrado, ou seja, quando a gente faz a medição da barriga, do abdômen, tá ok? Eles já são enquadrados como obesos. Além disso, esse aumento no IMC, ele é muitas das vezes provocado por um desequilíbrio energético, tá? Ou seja, do metabolismo energético do indivíduo, que faz com que o consumo de exceda o gasto de calorias, ou seja, não há um senso, assim, um contrassenso entre um e o outro. E além disso,
A obesidade já é comprovada que ela pode ser, ela é adquirida através de fatores genéticos, metabólicos, como também comportamentais do ambiente, o próprio meio ambiente, tá, ele é propício muitas das vezes para o paciente se tornar obeso, como também questões culturais e alterações e fatores socioeconômicos aqui. E diante disso, tá? Existem algumas classes de fármaco que são utilizados para o tratamento da obesidade, como a questão dos anorexígenos, dos inibidores da lipase, dos agonistas serotoninérgicos, tá bom? E de algumas associações aqui, tá? Que ajudam, tá? Para o tratamento da obesidade. Diante disso, o primeiro grupo que nós conversaremos é sobre o quê? Os anorexígenos, que são nada mais do que os supressores de apetite. E aqui nós temos duas classes de fármacos, que são a fentermina e a diltiropiona. No caso da primeira, da fentermina, ela tem como principal ação farmacológica, ela consegue aumentar a liberação não somente de nora, como também de dopamina, fazendo com que não haja a inibição, ou seja, inibindo a sua captação, ou seja, a gente não consegue captar essas duas moléculas aqui, fazendo com que o indivíduo fique sempre em estado de alerta, e havendo um excesso, tá, de atividade física, de energia gerada por ele, que faz com que haja o quê? Faz com que haja perda de caloria aqui também. Já no caso da diltiropiona, ela consegue atuar principalmente na produção, no aumento da liberação dessa norepinefrina. Já no segundo grupo, que é o grupo do lado, que são os inibidores da lipase, o principal representante daqui é o orlistat, que é um fármaco que está sendo bastante utilizado hoje em dia, tá, para queima de caloria, principalmente de colesterol e de triglicerídeos e suas frações. Por quê? Porque o orlistat, ele consegue diminuir, tá? E consegue também manter a massa corporal do indivíduo, sem que haja um aumento dessa massa corporal. Isso ele consegue, por quê? Porque ele atua diretamente na inibição das lipases gástrica e pancreática, fazendo com que haja uma diminuição na hidrólise de gordura, ou seja, ele diminui essa hidrólise de gordura, fazendo com que as moléculas se tornem ainda menores, conseguindo com que elas sejam totalmente absorvidas aqui. Se vocês forem olhar nesse gráfico aqui, eu mostro para vocês a relação à alteração da massa corporal inicial em relação à semana, se a gente for ver, tá, comparando o orlistat com o placebo, a gente consegue ver que logo aqui na metade, ou seja, aqui na metade do tratamento, o paciente já consegue ter uma boa perda considerável aqui de massa corporal. O outro grupo é o grupo dos agonistas serotoninérgicos. Aqui o principal representante é a lorcaserina. E esse fármaco aqui, ele consegue atuar sobre a obesidade. Por quê? Porque ele é um agonista seletivo para receptores 5-HT2C. E ele consegue atuar principalmente no controle crônico do peso do indivíduo, ou seja, ele consegue atuar em paciente em estágio de obesidade já de acentuada para cima. Além disso, a ação da lorcaserina, ela atua principalmente porque ela consegue estimular os neurônios pro-opionomelanocortina aqui, fazendo com que haja uma maior ativação, tá, dos receptores melanocortina, que são os receptores que atuam juntamente, tá, no estímulo, tá, e na inibição do apetite, ou seja, eles conseguem ativar esses receptores, fazendo com que haja uma diminuição ainda mais acentuada, tá, do apetite aqui no indivíduo. E como ocorre? O paciente faz uso da lorcaserina, a lorcaserina consegue ativar os receptores 5-HT2C, que faz com que haja um aumento no estímulo dos neurônios pro-opionomelanocortina. Esses neurônios ativam,
tá, os receptores melanocortina. Uma vez ativando, ou seja, aumentando a ativação desses receptores, faz com que haja uma diminuição acentuada do apetite. O paciente e o indivíduo passa a não sentir fome mais. Bem, pessoal, do que eu tinha que conversar hoje sobre a parte da farmacoterapia dos distúrbios no sistema endócrino, é isso que eu tinha que conversar com vocês. Ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa que não ficou claro para vocês? Ou está tudo certinho aqui? Tudo certo, professor. Obrigada, viu? De nada. Seu Jorge, Alcilete, Maia, Deise, Professor, Aline, Eu acabei Maria de falar com o Terezinha, senhor. Dona Obrigada. Meli, Boa noite. seu Paulo. Tudo certo, professor. Muito grato. professor, Oi, seu Jorge. já verifiquei, a insulina tem que ser de ação rápida, porque a tipo 1 normalmente está relacionada ao sedentarismo e o ganho de peso. Então E a você não parte pode... da noite? E da Hein? parte da noite? Qual Como assim? seria? Não esquece que eu falei 2 tomadas, uma de manhã, uma de noite. Com um paciente com diabetes mellitus tipo 2. Tu estás me dando só uma única tomada, que é de manhã, uma única aplicação. Não, seria 2 tomadas, seria logo após as refeições. Exato, mas só que não esquece, isso daí a gente vai conversar na quinta, que no caso da insulina, tá? Tu tens o período de absorção, e o período de absorção ele pode se estender ou de 12 em 12 ou também em 8 em 8. Por isso que eu estou te falando, dentro do perfil de ação, qual seria o melhor para essas duas aplicações, seu Jorge? Entendeu minha pergunta? Entendi. Volte lá para o quadro, então. Então, no caso... Perdão? Peraí, só um minutinho, que quadro... eu vou voltar para... Não, vou colocar o quadro, só um minutinho. Isso. Não é? Cadê o quadro? Tá aqui o quadro, vou até... Tá aqui o quadro. Eu tô abrindo ele todo, tá? Vamos lá, seu Jorge, diga lá. Então vamos dizer assim, se o senhor está querendo colocar que a pessoa tem que tomar 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma tarde, uma de manhã e uma à noite, né? Exatamente. Então teria que ser uma de ação intermediária. Por quê? Porque, como eu lhe falei, a pessoa que tem diabetes tipo 2 é a pessoa que ainda tem uma pequena produção de insulina, correto? Não sei, tu que tem que me dizer. Exatamente. Vamos dizer, a pessoa que tem insulina tipo 2, normalmente ela ainda tem uma pequena, mas em baixa quantidade tem a produção de insulina. Então, você tem que, vamos dizer, tomar... Não pode ser prolongada, porque se ele tomar durante um tempo muito longo, se você produz suficiente, vai baixar demais seu nível de glicose. Eu acredito que seria assim, seria de ação intermediária, não prolongada nem de rápida. Para durante a noite você conseguir fazer o processo, sendo que seu corpo metaboliza menos durante a noite. Não é isso? A meu ver, posso estar equivocado. Quinta a gente conversa, quinta a gente vê isso. Tá, mas não tá errado não, tá bom? Mas tem mais coisa aí. Então, tá bom, pessoal? Boa noite aí para todos, noite, tá professor. Ok? A gente se fala na quinta-feira. Boa Até noite, amanhã. professor. Até Boa amanhã noite, de manhã. professor. Boa noite. Até amanhã de manhã essa aula já vai estar disponibilizada e já vou estar Ok. enviando os slides para vocês também, tá? Da aula Ok. de hoje. Daisy. Boa Tá? noite. Boa noite. Bom descanso para todos. Tchau, tchau. Igualmente, professor. Obrigada.